Marcos 10, 46. Está escrito o seguinte: e depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Levanta a tua mão para cá para me abençoar. Senhor, eu quero abençoar o teu povo com essa palavra, e que essa palavra esteja no nosso coração para sempre, em nome de Jesus. Presta atenção, irmãos. Você vai ter que ficar com a sua Bíblia aberta para você entender o mistério de Deus hoje aqui nesse lugar. A Bíblia vai nos falar que na cidade de Jericó existia um homem chamado Bartimeu. Ele era cego. Alguns falam que ele era cego de nascença, outros falam que ele perdeu a visão. Mas o que nós entendemos aqui é que esse homem era cego e mendigava. A Bíblia nos fala então que Bartimeu era uma pessoa que vivia na rua pedindo esmola. Se você for analisar, o nome Bartimeu significa filho de Timeu, Bar, filho, e Timeu, que era o nome do pai dele. Se você for pegar o nome dele no hebraico, vai significar Batmaim, que significa filho amaldiçoado. Naquela época, os hebreus, eles tinham o costume de dar nome ao filho naquilo que ele estava vivendo. Se ele estivesse muito feliz e o menino nascesse, a mãe daquele menino ia falar: você vai se chamar Feliz, porque eu estou muito feliz que você nasceu. Mas se fosse a mãe daquele menino tivesse muitas dores, e naquela hora que o menino nasceu, ela colocaria o nome daquele menino no significado de muitas dores, como Jabes, que vocês conhecem na Bíblia. Então, Bartimeu, ele tinha um significado do seu nascimento. E no hebraico, seus nomes significava filho de um amaldiçoado. Só que Jesus queria mudar essa história. Jesus quer mudar a sua história também. No hebraico, irmãos, Bartimeu significou diferente. Bartimeu significa filho estimado. Deixa eu te falar uma coisa aqui: não deixa as pessoas te rotular, deixa Deus falar quem você é nele. As pessoas rotularam Bartimeu: você é filho de um amaldiçoado. Só que Deus, vendo a situação de Bartimeu, já troca a essência do seu nome, e no aramaico significa filho estimado. Presta atenção que com a cegueira, Bartimeu teve o que? Limitações. Por que ele teve limitações? Ele não conseguia ver. Nos nossos dias, quem tem algumas deficiências consegue fazer outras coisas. Eu já vi vídeo de pessoa que não tem mão e consegue tocar guitarra com o pé. Não é verdade? Eu já vi vídeo de pessoas que é cego, mas consegue fazer cada coisa artesanal, que é uma maravilha. Consegue até ler, consegue até advogar. Mas presta atenção que naquela época uma pessoa que era deficiente, ela não tinha oportunidade. E com a cegueira veio a limitação. E o que o inimigo tenta fazer comigo, com você? Tirar a nossa visão espiritual. Porque se o inimigo tira a sua visão espiritual, fica a sua visão terrena. E se você ficar com a sua visão terrena, você fica em apuros, só com problema. E você presta atenção que o inimigo, ele sempre tenta tirar a nossa visão espiritual. Lembra de Sansão? Como a irmã aqui mesmo falou. O que o inimigo de Sansão queria fazer é o quê? Furar os olhos de Sansão, para tirar a sua visão. Porque sem visão você está limitado. Por isso que hoje Deus quer te dar visão espiritual nesse lugar. Deus vai abrir os teus olhos para te dar a visão ilimitada. O recado de Deus para você: não deixe
deixe o inimigo tirar a sua visão espiritual. Porque se o inimigo tirar a sua visão espiritual, não vai restar mais nada. Você não vai conseguir ver promessas de Deus se cumprir na sua vida. Presta atenção, não normalize aquilo em que Deus está te mostrando. E se já é para que Ele falou para você se afastar, nessa visão que Ele te deu, se afaste. Porque os seus olhos podem te enganar. E a Bíblia está escrita em Mateus 6:22: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Irmãos, não tem como uma pessoa atingir iluminação com os olhos maldosos. Não tem como uma pessoa falar que ele é luz se os olhos dele não é luz. E deixa eu trazer uma revelação para você aqui. Os seus olhos e o seu coração andam linkado. Eu vi um glória a Deus. Não adianta você falar que Deus vai te dar um milagre se você só vê coisa ruim. Olha, irmãos, tem quantos anos? Acho que tem uns 23 anos que eu não assisto televisão, nem jornal. Eu lembro que na época da faculdade eu assinava todas as revistas, ficava em todos os canais de notícia, porque sempre era pauta de prova. Teve um dia que eu falei: Senhor, eu não aguento mais ver tanta maldade, tanta mortandade. Eu já sonhava com coisa ruim. E quando eu fiz um propósito de Deus de tirar os meus olhos das coisas ruins, as coisas de Deus chegou. Você sabe por que às vezes as coisas de Deus não chegou para você? Os seus olhos estão nas coisas que não é de Deus. E quando você começa a ficar lá com os seus olhos nas coisas que não é de Deus, a nossa alma é igual uma esponja, só vai entrando coisas, vai entrando, e o seu cérebro, querido, ele assimila tudo, mas não deleta nada. Quem diz amém? Começa a partir de hoje, lê o Salmo 91 antes de dormir. Vai lá. Começa na madrugada, quando você acordar, ao invés de você olhar o telefone, vai para a Bíblia também. Começa a ouvir milagres antes de você dormir, que você vai acordar com milagre na tua vida também. O nosso comportamento, da nossa visão, vai moldar o nosso coração, irmãos. Glória a Deus por isso. Presta atenção, Bartimeu era impedido de trabalhar, pois tinha uma deficiência. Bartimeu era impedido de ir à festa, porque ninguém convidava ele. Bartimeu era impedido de ir ao templo, porque ele não podia entrar. Bartimeu era impedido de viver em sociedade, ele não tinha amigos. A única coisa que ele tinha era vozes de acusação. Quando você não consegue ver o que Deus tem para você, só vai restar vozes de acusação. Mas quando você abre os seus olhos espirituais, as vozes somem. Porque agora você está vendo o que Deus tem para você. E levanta a mão, porque hoje você vai ouvir, e hoje você vai ver o que Deus tem para você. Glória a Deus. Bartimeu era impedido de formar uma família. Como ele ia sustentar uma família? Como ele ia casar? Qual era o pai que deixaria a filha casar com um cego mendigando? A situação de Bartimeu era uma situação precária, não havia nada que poderia facilitar a sua vida. Mas Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Eu fico pensando em Bartimeu, alguém falando: Bartimeu, eu sei que você está mendigando, mas você ouviu falar de Jesus, o Filho de Deus. Alguns chamam de Filho de Deus, fala que ele é o redento, olha, da raiz de Davi. Não ouvi falar não. Pois é, se você chegar perto dele, ele pode te curar. Isso ficou no coração de Bartimeu. E aquilo que você coloca no seu coração, isso promove uma ação. Cuidado com as suas emoções, irmãos. Eu sempre falo, se você está triste, você vai arrumar um problema. Mas se você estiver feliz, você vai ter solução. E Bartimeu ouviu uma luz. Jesus cura.
Se ele passar por aqui, eu quero essa cura para mim. Eu quero Jesus perto de mim. Naquele momento, uma luz nasce dentro de Bartimeu e Bartimeu fica esperando Jesus passar perto dele. Presta atenção que eu tenho uma revelação que nós podemos aprender com Bartimeu aqui. Mesmo Bartimeu passando por tantas adversidades, irmãos, ele não desiste de viver. Eita glória, aleluia. Você está desistindo de viver pelo cisquinho. A geração de ferro já está sendo levada embora. Essa geração que está ficando hoje, meu Deus do céu, só o sangue de Jesus tem poder. Presta atenção, Bartimeu, mesmo com a sua dificuldade, mesmo sabendo que ele tinha que mendigar, ele não desistia de viver, porque ele sabia que de alguma forma ia chegar um dia que a vida dele ia melhorar, e pode ser esse dia que a sua vida pode melhorar, se você levantar a mão, tomar posse e falar: Jesus, eu creio que hoje a minha vida vai melhorar, em teu nome, Narabam. Presta atenção, querido. Apesar de Bartimeu ser cego, ele desejava ver. É isso que é lindo, porque os piores doentes são aqueles que não querem ser curados, e você fica insistindo para ele ser curado. Ele vai te adoecer. Quem diz amém? E tem as pessoas também que são os piores cegos. Os piores cegos são aqueles que não querem enxergar. Leva tempo, sim. Eu vou falar com muita propriedade, você deve ter ouvido falar. Leva tempo para o coração aceitar aquilo que a mente já sabe. Mas você precisa aprender, porque senão você vai estar com uma guerra psicológica na sua vida e uma guerra emocional na sua vida. Isso vai gerar uma baita de uma depressão na sua vida, vai gerar uma ansiedade, pânico, você não dorme e você fica tentando entender o que está acontecendo para você, vai gerar uma angústia na sua vida. E a Bíblia fala que no dia meu Deus, a Bíblia é linda, vai gerar angústia, pode gerar, mas a Bíblia fala que no dia da angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, e Ele pegou minha mão e me levou para um lugar alto. Rabanda Bequébia. Oh Jesus, presta atenção, Marcos 10:47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh irmãos, olha que coisa linda aqui. Quando Bartimeu viu que chegou a hora dele, ele não queria saber de ninguém, nem da multidão, ele queria saber de Jesus. Olha, tá chegando a hora do teu milagre, mas ao invés de você olhar para Jesus, você tá olhando porque a sua família tá falando, o que seu patrão tá falando, o que a sociedade está falando, o que o mercado financeiro está falando. Você está olhando para tanta coisa, menos para Jesus. Se você tem o Espírito de Deus, você sabe que esse é o ano de Deus te exaltar. Levanta a mão aí porque é profético. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você sabe que esse é o ano da virada espiritual na sua vida. Levanta a mão aí. Então não ouça a multidão. A multidão vai tentar te parar. A multidão vai falar que vai repetir a mesma coisa do ano de 2024, mas nesse ano Deus vai te dar vitória emocional. Nesse ano Deus vai dar vitória psicológica para você. Nesse ano Deus vai te dar a vitória financeira. Nesse ano Deus vai te dar a vitória familiar que você pede. Nesse ano Deus vai te dar a vitória ministerial do teu chamado e da tua missão. Assim diz o Senhor. Meu Deus, oh glória! Meu Deus! A multidão quer te parar e você fica dando ideia. Esse que é o problema. Você fica linkado em tudo quanto é lugar e fica comendo comida podre de pessoas que nem tem joelho.
Pessoas que nunca fez uma oração por você, nem um jejum, você fica dando ideia. Fica comendo comida podre sim. Deixa eu te falar uma coisa. Queira agradar a Deus primeiro. Automaticamente, quando você agrada a Deus, as pessoas vão ver que Deus está com você. De alguma forma elas vão te seguir. Para de querer ser amigo de todo mundo, irmãos. Nem todo mundo é seu amigo. É verdade. Para de querer andar em multidão. Só se for multidão de anjos. Fora isso, não. Deus quer um particular. Esse ano é o ano do particular com Deus. E Deus vai te pegar. Oh, Jesus, presta atenção. O inimigo vai falar para você parar de clamar. O inimigo sempre fala: por que você vai para a igreja? De novo. Para que você vai para o monte orar de novo? Para que você está no seu quarto orando de novo? O inimigo vai falar mais alto: para de clamar, você está incomodando. Até o teu louvor incomoda, não é verdade? Mas quando coloca o pagode, alguma coisa lá, não incomoda ninguém. Aí você fica aceitando tudo do diabo, mas também não coloca um louvor na tua casa. Não, irmãos, coloca sim, porque Deus vai moldar aquele ambiente lá. Tá na hora de ir pro contra-ataque. Oh, Jesus, presta atenção. A multidão é aquele grupo que não consegue nada de Jesus e não quer que você consiga também. Vai começar a colocar um monte de coisas para te impedir você conseguir o seu milagre. Presta atenção aqui. As coisas, olha que revelação, irmãos. As coisas mais nobres e de maior valor não têm acesso para a multidão. Eu vou repetir isso aqui que o Senhor falou no meu coração. As coisas mais nobres desse mundo, de maior valor, não têm acesso para a multidão. E tem muita gente acompanhando a multidão ao invés de acompanhar a nobreza do céu, a nobreza de Jesus. Gente chama gente, mas só pessoas no joelho conseguem o milagre de Deus. A presença de Deus não é condicionada a volume, mas a um coração que adora em espírito e em verdade. E eu estou vendo um povo que adora em espírito e em verdade nesse lugar. E por você estar adorando em espírito e em verdade aqui, milagre já está acontecendo no teu lar. Hoje é o dia profético, porque através de você Deus abençoa a tua casa. Aleluia. Milagre não é para quem quer, milagre é para quem busca a Deus de coração, é para quem clama a Jesus mesmo. É para quem clama, para quem clama. Bartimeu deu valor a Jesus e por isso foi curado. Se Bartimeu tivesse ouvido a multidão, ele ficaria com a mesma vida que ele estava. Presta atenção, dê valor a Jesus hoje. Você pode glorificar a Deus. Tudo que é de Deus eu estou dentro, irmãos. O que não é de Deus vai ter que esperar. Com a minha vida assim, agora assim. Se eu estiver orando e alguém me liga: pastor, preciso conversar com você. Primeiro eu converso com Deus, depois eu converso com você. Se você não tem prioridade com Deus, como é que você quer que Deus tenha prioridade com você? Para Deus ouvir a minha oração no alto, como está em Isaías 58, e tu clamarás, e a cura brotará. Não um clamorzinho, não. É dias e dias e horas com Deus. E Deus está chamando o povo dele do arrebatamento, porque nós estamos já no final. Não estou pregando aqui para as virgens loucas, eu estou pregando para a noiva que tem azeite aqui nesse lugar. Está na hora de estreitar mais o seu relacionamento com Deus. Assim diz o Senhor. Presta atenção, querida, a Bíblia nos fala. Deixa eu beber uma água para falar isso aqui. Vamos entrar numa revelação de Deus aqui. A Bíblia nos fala que Bartimeu, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem
Misericórdia de mim, mas só que ele faz uma referência. Jesus, filho de Davi. A multidão conhecia Jesus. E quando queria milagre de Jesus, ó Jesus, filho de José. Ó Jesus, filho de Maria. Ó Jesus, filho do irmão. Só que Bartimeu, ele faz uma referência. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que Bartimeu fazia essa referência? Ou por que ele fez essa referência específica? Ele podia ter falado Jesus, filho de Deus, tem misericórdia de mim. Ele falou Jesus, filho de Davi. Por quê? Só Bartimeu que fala isso na Bíblia. Não tem mais ninguém que faz uma referência de uma linhagem da onde o Filho de Deus viria para salvar o mundo. Se você for pegar a Bíblia, você vai entender que isso foi um problema de Davi. Como assim, pastor? O Bartimeu fez uma referência a Jesus, filho de Davi, porque foi um problema que Davi criou? Sim. A Bíblia está escrito, você que está com a Bíblia, abre aí, 2 Samuel 5, versículo 5. Segunda Samuel 5, versículo 5. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode abrir aí lá em casa. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira os coxos e os cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Eu vou simplificar para você. Davi, ele já tinha ganhado uma parte de Israel, ele foi ungido rei em Hebrom, só que para ele unificar Israel, ele precisava estar numa cidade chamada Jebus, numa cidade fortificada também que vocês conhecem como Salém, como Sião. Só que quando Davi vai para tomar posse, para unificar Israel, os jebuseus falaram: você não vai unificar Israel, nós não aceitamos. Sabe quem é que falou isso? Os coxos e os cegos daquela cidade fizeram uma muralha e falou o seguinte: eu quero ver alguém entrar nessa cidade, alguém ferir um cego e um coxo. Só que Davi falou o seguinte: Davi já estava entendendo o que estava acontecendo e ele precisava unificar Israel. Davi fala: aquele que exterminar os coxos e os cegos dessa cidade dos jebuseus terá um lugar perto de mim. Os soldados foram com tudo e matou todos os coxos. Os soldados foram com tudo e mataram todos os cegos. E Davi no final ainda, ele fala isso, ó: por isso diz, nem cego nem coxo entrará nessa casa. Davi fez uma promessa, só que teve um problema. Você vai entender onde eu vou chegar. Davi, ele fez uma aliança com um amigo, e esse amigo era Jonas. E ele falou: olha, Jonas, se você morrer primeiro, eu vou cuidar da sua família, mas se eu morrer primeiro, você cuida da minha. Jonas morre. Davi já estabeleceu o seu reino. E chega um momento que Davi fala: tem alguém da casa de Jonas para que eu possa trazer benevolência? E a Bíblia nos fala que alguém chega. Davi: tem sim, tem um da casa de Jonas. Ele mora lá em Lodebar e o nome dele é Mefibosete. Só que tem um problema: ele é coxo. Davi olha aquilo e ele lembra que ele fez um tratado: nem cego nem coxo entrará em Jerusalém. Só que Davi lembrou: eu tenho uma aliança, e sobre a aliança todo decreto cai por terra agora. Querido, não sei se você está entendendo, mas
mandar chamar Mefibosete foi uma aliança firmada que teve o poder maior do que a lei que Davi colocou. Eu não sei se você está entendendo que os homens podem fazer leis em cima de leis nessa terra, mas se você tiver uma aliança, essa aliança te protege. Se você tiver uma aliança, essa aliança te dá concessão. Na cidade de Davi, Jerusalém, agora, nenhum coxo entrava, nenhum cego entrava, somente Mefibosete era o único que tinha permissão do rei para sentar na mesa do rei. Presta atenção que, oh meu Deus do céu, Bartimeu sabia disso. Bartimeu sabia que da linhagem de Davi não tinha lugar para coxo ficar na realeza, não tinha lugar para cego ser curado, mas ele ouviu falar que Jesus veio para salvar os enfermos. Ele ouviu falar que Jesus era diferente. Mesmo Jesus vindo da linhagem de Davi, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glórias a Deus. Você sabe o que Bartimeu está falando? Eu sei que eu não sou merecedor. Eu sei que Davi fez um tratado lá atrás por causa de algumas pessoas que tentaram fazer o mal para ele, mas eu não sou culpado disso. Mas a minha condição não deixa que a linhagem de Davi venha até mim, mas eu clamo por misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou cego, Senhor. Eu sei do tratado que existe em Jerusalém, mas eu preciso do teu milagre. Você sabe o que Jesus faz? Ele rasga o tratado de Davi e manda chamar Bartimeu. Jesus quis mostrar o seguinte: se você tiver fé, você terá acesso a mim. Se você tiver fé, você já tem acesso ao Santo do Santo, querido. Oh, meu Deus, aleluia. Naquele momento, Jesus dá permissão ao cego entrar na presença dele. Você sabe o que é misericórdia? Marcos 10, 47, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia é: não dê o que eu mereço, mas sim o que eu preciso. Me cure, Senhor. Pedir misericórdia a Deus é isso. Não dê o que eu mereço, Senhor, mas sim o que eu preciso, que é do teu amor e da tua misericórdia. Está na hora de nós pedirmos misericórdia ao Senhor. Aleluia. Presta atenção, querido. O que Bartimeu estava querendo falar era o seguinte: não me deixe sofrer as consequências dos meus pecados, Senhor, mas tenha misericórdia de mim. Você tem pedido misericórdia a Deus todos os dias? Você tem buscado ao Senhor por misericórdia? Aleluia. A Bíblia nos fala que rapidamente, já estou encerrando, a Bíblia nos fala que rapidamente eles falam assim: Bartimeu, você está clamando tanto que o mestre parou e mandou te chamar, porque o teu clamor chegou a ele e ele ouviu o teu clamor. Irmãos, clamar com fé chama a atenção de Jesus. Aleluia. Quem diz amém? Amém? Presta atenção que naquele momento você tem que entender que Bartimeu, ele mendigava e tinha uma capa. Essa capa era um alvará de licença concedida na concessão do Império Romano para que um mendigo, ou melhor, um deficiente que não conseguiria trabalhar, ele então poderia ter a permissão de ficar na rua pedindo esmola. Essa capa, todo mundo que olhava era uma identificação: fique longe dele. Pode ser um leproso, pode ser um cego, pode ser um coxo, pode ter uma enfermidade. Essa capa o Império Romano dava a concessão. Mas só que olha que coisa linda, a Bíblia nos fala, olha que coisa linda. Bartimeu estava com a capa, está clamando, está clamando, está clamando.
E as pessoas falam: vem, Bartimeu, nós vamos levar você até Jesus, porque teu clamor chegou até lá. Sabe o que Bartimeu faz? Ele poderia ter pegado a capa dele, dobrado, pegado o troquinho que ele ganhou, colocado na sacolinha e vindo. Porque vai que Jesus não me cure, pelo menos eu continuo ganhando o que eu estou ganhando aqui. Pelo menos eu continuo tentando sobreviver. Não é verdade? Tem gente que quer o plano B, quando o assunto é milagre. Não existe plano B, só existe plano A. E o plano A é o seguinte: faz com Bartimeu. Bartimeu pega, ele ouve que Jesus está chamando, ele pega a capa e joga a capa. Ele não quis saber da capa, ele vai, ele se lança. Oh, irmãos, é isso que é fé. Que é isso, pastor? Dependência total de Deus. É largar o passado e viver um presente com Deus. É saber que Jesus tem um futuro maravilhoso para você. Só está começando o teu futuro. Levanta a mão, você que está entendendo. Aleluia! Olha que coisa linda, querido. Bartimeu poderia ter ido até Jesus com a sua capa como um seguro. Vai que Jesus não me cure. Ele não quis nem saber. Ele não via, mas ele sentia a presença de Deus. Está na hora de você começar a sentir a presença de Deus nesse lugar. Está na hora de você sentir a presença de Deus em todo lugar. Ele dependeu somente de Jesus. Aleluia! Eu sei que você depende de amigos para ter uma porta aberta. Isso não vai acontecer. Só se Jesus estender a mão. E Jesus está estendendo a mão aqui agora para você. Levanta a mão porque é profético. É profético, aleluia. Que todos aqueles que dependem de Deus nunca serão decepcionados. Assim diz o Senhor. Não foi a Jesus com dúvida, mas ele foi a Jesus com fé. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz em Marcos 10:51, Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu venha à vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O Senhor pediu para falar isso para a igreja, eu vou falar. Bartimeu, ele foi até Jesus e recebeu a cura. Depois que ele recebeu a cura, depois que ele recebeu a vista, o que aconteceu com ele? Ele pegou e seguiu a Jesus. Irmãos, quem tem visão espiritual quer estar onde Jesus está. Eu não sei se você entendeu, mas a partir de hoje a sua vida precisa mudar. Você só pode estar onde Jesus está. Se Jesus não está em alguns ambientes, não vai. Tem pessoas que não conseguem seguir a Jesus pelo caminho porque a sua visão ainda não está aberta. Quantas vezes você já pregou para pessoas, já disse do amor de Deus para as pessoas, já falou para as pessoas do Senhor e as pessoas não quis seguir? É porque a visão dele ainda não está aberta. Está na hora de você ter a sua identidade com um crachazinho do céu, escrito obreiro de Jesus. Está na hora de você ser real com Deus. As pessoas têm que passar na rua e identificar o Espírito Santo em você. As pessoas da sua família têm que ver que você é uma pessoa tratada pelo Espírito de Deus. Os seus amigos têm que ver que você mudou, porque agora você caminha com Jesus. Aleluia! As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente, querido. As pessoas vão ter que olhar para você e ver: se quer andar comigo, tem que andar com Jesus também. Oh, glória! É isso que Deus quer, que você seja uma testemunha do nome dele. Aleluia! Está na hora de você ser testemunha do nome dele. Bartimeu seguiu Jesus por todo lugar que foi. E ele contava: eu deixei a capa, eu fui até Jesus e Jesus me curou. Oh, glória! Eu não sei como é que anda a sua vida, mas Jesus está trazendo cura para você. O anjo da cura está nesse lugar. Jesus quer abrir os teus olhos espirituais.
E eu tenho certeza que a partir de hoje, algo diferente vai começar a acontecer na sua vida. Eu creio que através da unção, aleluia, do Espírito Santo, você vai ver coisas que você nunca viu. Essa vida que você vivia lá atrás vai acabar agora, em nome de Jesus. Vai ter uma vida nova com Jesus agora. Deus vai fazer o teu nome brilhar nele, porque Ele está colocando as coisas no lugar. Ele está colocando a tua visão, aleluia. Levanta a tua mão e adore nessa noite. Está na hora de você largar algumas capas. E eu vou falar o nome delas, viu, querido? Pecado você vai nomear no seu quarto, que só você e Deus sabe. Mas tem algumas capas que você precisa largar hoje, do medo. Quanto medo de se aprofundar em Deus. Senhor, eu não vou me aprofundar no Senhor porque eu tenho medo de vacilar. Meu querido, você já está vacilando e não aprofundar. Você tem que jogar por terra esse medo e pedir a Deus ousadia do Espírito dele. Está na hora de você largar essa capa da autocomiseração. Pai, isso acontece, isso comigo. Não, não. É Deus te provando para te levantar. Está na hora de você ter uma vida plena com Ele. Joga por terra essa capa do medo, essa capa do não consigo, essa capa, meu Deus do céu, da autocomiseração, a capa da tristeza. Vai jogando por terra agora a capa, sabe, irmão, da retaliação do inimigo. Está na hora de você falar: Senhor, eu troco a minha capa pela tua armadura. Hoje Deus troca a tua capa pela armadura celestial dele, e Ele vai te dar vida com abundância.